Pessoal, então quando a gente estava falando de fonte vinculada, e eu dei um exemplo de um amplificador, vocês viram que o circuito não era tão trivial. E ele pode ficar muito mais complexo dependendo da estrutura que a gente for utilizar. Para facilitar um pouco a matemática, a análise, a gente costuma simplificar um pouco as coisas, né? Fazer uma substituição para facilitar a análise. Então, com isso, a gente chega no último aspecto que eu queria revisar com vocês, que são os equivalentes de TV, os circuitos equivalentes de Thevenin e Norton. Então, aqui, nesse caso do amplificador que a gente usou no vídeo anterior, vamos supor que eu pego minha saída até aqui, tá? Então, aqui está o meu Vout, como eu falei. Eu poderia querer ligar um alto-falante na saída. O meu circuito começa a ficar mais complicado de se analisar. Aí, já pensou, para cada alto-falante diferente, eu preciso mudar toda a minha análise. Então, uma maneira de se fazer isso é a gente pegar e usar todo esse cara daqui e substituir ele por um circuito equivalente. Um circuito que vai se comportar sempre da mesma forma, independentemente de qual carga eu colocar no circuito, mas que seja muitíssimo mais simples de analisar. Então, o primeiro que a gente vai olhar é o circuito equivalente de Thevenin, que substitui todo esse circuito aqui por um circuito que é uma fonte ligada em série com uma impedância. Então, o que eu preciso fazer agora? Eu preciso descobrir qual que é o valor da minha fonte e qual que é o valor da minha impedância. Para fazer isso, eu primeiro olho qual que é a tensão, sem ter esse meu alto-falante aqui, né? Qual que é a tensão que eu tenho em V0? Então aí eu faço a mesma análise que eu fiz antes. Então eu sei que nesse caso especificamente, aqui a tensão vai ser menos G, a tensão na saída, MRTI. E aí eu tenho que olhar também qual que é a impedância de saída. Para eu saber qual que é a impedância na saída, eu vou ter que fazer o seguinte, e aí já começamos a superposição. Eu vou ter que eliminar todas as minhas fontes do circuito, todas as fontes que não são vinculadas, do circuito, e olhar qual que é a impedância vista pelo meu circuito. Então eu quero eliminar todas as minhas fontes. Nesse caso daqui, eliminar todas as fontes não vinculadas. Só tem o meu VI. Então eu vou lá, arranco o VI fora. O VI era uma fonte de tensão. Como eu quero arrancar ela fora, agora a tensão tem que ir para zero. Para a tensão ir para zero, eu tenho que ter um curto. Então eu substituí o VI por um curto. No momento que eu substituo o VI por um curto, a tensão VP vai para zero. Consequentemente, o GMVP também vai para zero. Então, essa fonte daqui tem uma corrente igual a zero. Ou seja, essa fonte também não está funcionando. Porque ela é vinculada à fonte de tensão, eu arranquei a fonte de tensão e acabei anulando essa fonte também. Nem sempre isso seria o caso, mas é o caso aqui. E aí fica faltando eu descobrir qual que é a impedância vista pelo meu circuito. Para fazer isso, eu coloco uma fonte na saída, uma certa tensão, e observo qual que é a corrente que eu vou que vai sair,
que o circuito vai fazer sair dessa fonte de tensão. E com isso eu sei qual que é a impedância do circuito. Nesse caso daqui, como essa fonte está desligada, eu não preciso me preocupar com esse laço, eu só me preocupo com esse daqui, ou seja, como a queda de tensão sobre esse resistor vai ser a mesma tensão da fonte, ou seja, a corrente vai ser V sobre R, e a impedância vista por esta fonte daqui vai ser o próprio R. Então, nesse caso daqui, a impedância que eu tenho é o próprio R de saída. Beleza? Aí eu quero analisar como o circuito se comporta com o alto-falante, eu posso vir aqui e ligar o meu alto-falante. Eu tenho um circuito equivalente. Muito rapidamente, bem por cima, tá? E se eu quiser, às vezes, pode não ser tão interessante trabalhar com esse modelo aqui, que eu tenho uma fonte de tensão com um resistor em série. Então, existe um segundo modelo equivalente, que é o modelo equivalente de Norton, que aí, em vez de usar uma fonte de tensão com uma impedância em série, ela usa um outro modelo, que é um modelo de uma fonte de corrente ligada com um resistor em série. A forma de determinar o que está acontecendo é a mesma, é muito similar ao que aconteceu no Thevenin. Bom, e como que eu calculo então a fonte de corrente para o norte? Primeiro eu vou ter que determinar qual que é a corrente que tem na saída. Aqui eu tinha apagado a fonte de tensão, mas a gente pode voltar até essa fonte. E aí o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ir apagando isso. A ideia é que eu curto-circuite a minha saída e olhe qual que é a corrente que está passando por aqui. Com isso, eu sei qual que é a corrente da minha fonte de corrente. Depois, eu faço a mesma coisa que eu fiz com o Thevenin. Eu elimino as minhas fontes independentes, ou seja, as fontes não vinculadas. Nesse caso aqui, eu tenho que colocar um curto. E observo qual que é a impedância vista na saída. De novo, eu coloco aqui uma fonte, pode ser uma fonte de corrente, e vejo qual que é a tensão que cai sobre ela. Reparem, como eu estou eliminando as fontes e olhando a impedância na saída, a impedância de Thevenin e a impedância de Norton vão ser sempre as mesmas. Tá? Só muda que uma está em série e a outra está em paralelo. E a fonte de tensão ou de corrente que vão ser usadas para cada um dos modelos é um pouquinho diferente. Tá? Então esse é um circuito que vai simplificar um pouco a nossa vida quando a gente for querer estudar impedâncias de entrada, impedância de saída de amplificadores.